Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, eu quero hoje começar esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta. Você lembra, né? Eu acho que a maioria aqui vai lembrar, a maioria conhece, mas eu vou perguntar, você lembra daquelas bombas que explodiram na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no ano de 1945? E aquelas bombas, elas deram fim, né? Foi o fim, a rendição do Japão, dando fim ali à Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a maioria sabe, conhece muito bem, né, essa história de Hiroshima e Nagasaki. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é que eu vou te provar que aquele evento político que a gente discute politicamente, ele foi ordenado por uma hierarquia espiritual. Então, quando você fala da Segunda Guerra Mundial, quando você fala da bomba de Hiroshima e Nagasaki, eu quero te mostrar que elas só foram, isso só aconteceu, esses eventos terríveis, porque estavam cumprindo ordens espirituais. Exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil, exatamente o que está acontecendo hoje no mundo, eles estão conduzindo o mundo com esquerda e direita, seguindo uma agenda espiritual. Então, vamos seguir aqui, eu quero te mostrar o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui para vocês uma tabela e vou mostrar para vocês que, segundo os nossos globalistas, seguindo aí, porque quem está à frente do nosso mundo hoje são famílias que seguem uma linha espiritual. E eles seguem linhas como, por exemplo, a teosofia, como, por exemplo, a própria cabala judaica, ou cabalá, como eles chamam, ou, por exemplo, o gnosticismo. Essas são as três linhas principais daqueles que estão à frente, né, do nosso planeta, controlando todas as áreas da nossa existência. E, segundo eles, o que acontece? Eles seguem orientações de mestres, de entidades espirituais que, neste processo evolutivo, segundo eles, né, porque eles acreditam em evolução, em reencarnação, em todas essas coisas, eles acreditam que existem entidades espirituais que já passaram por essa vida, mas já alcançaram um nível de aperfeiçoamento e estão hoje conduzindo a humanidade nesse aperfeiçoamento. Então, tudo que acontece hoje na nossa sociedade, politicamente falando, faz parte dessas orientações que estão visando o aperfeiçoamento da humanidade. Então, eles dizem o seguinte, vamos aqui entender. Você está vendo aqui do lado direito aí da nossa tela, né? Aqui tem os Chohans. Quem são esses Chohan? Chohan, ele é o mestre, é também chamado, dependendo da tradição espiritual, é chamado de Mahatma, é chamado de mestre, é chamado de avatar. Mas esses mestres, esses avatares, esses Chohans, eles, olha aqui, nós vamos ter aqui 7, do lado direito aqui você vai ter 7 Chohans, né? Que são quem aqui? Vamos ler aqui comigo. Você vai ter aqui ó, o mestre Moriá, ou Moria, como alguns pronunciam, Moriá, eu vou falar Moriá, o mestre Kultumi, o mestre Veneziano, o mestre Serapis, o mestre Hilarion, ou Hilarion, o mestre Jesus, porque para ele Jesus foi apenas um mestre iluminado, um ser humano que passou por essa terra e alcançou a iluminação. Por isso, quando esses grupos espiritualistas falam de Jesus, ele não está falando dentro de uma visão cristã bíblica. Aí está a importância da Bíblia, nesse contexto que a gente vive geopolítico. E, por fim, aqui, o mestre Conde de Saint-Germain. Então, olha aqui do lado esquerdo aí da sua tela, você vai ver que eles, cada um deles comanda um raio, né? Um raio de atuação na esfera terrestre. Então, você tem de 1 até o 7º raio, e cada raio ele corresponde a uma expressão. O que esse raio diz respeito a essa terra, né? A essa vida aqui na Terra, nesse centro aqui de vida, que é a Terra. Então, vai ser um Chohan. O primeiro raio ele se refere à vontade dinâmica, né? Ou seja, como se dá esse dinamismo na sociedade e, ou seja, como a sociedade se movimenta, como as coisas vão evoluindo, como as coisas se dão aqui no nosso contexto humano. Então, olha só,
Então, ele cuida dessa área, vontade dinâmica, no primeiro raio, e essa expressão desse raio, porque a vontade dinâmica é como ele se expressa, é a forma como ele trabalha. E qual departamento é o responsável por essa vontade dinâmica, por essa expressão desse raio? Pela forma como esse raio se expressa na Terra, como esse raio vai ser reconhecido na Terra. Então, é através do quê? O departamento e a política mundial. Então, entenda. Olha aqui, no primeiro raio você tem a luz desse raio. Ela significa, ela se expressa através de uma vontade dinâmica. Então, ela vai cuidar de um departamento que vai ser o responsável por essa vontade dinâmica. Qual é o departamento? É a política mundial. Qual é o mestre responsável? O mestre Moriá. Eu vou te mostrar como isso aqui atingiu o segundo grande conflito mundial e a bomba de Hiroshima e Nagasaki, para você entender. Então, no segundo raio, a expressão é o amor inclusivo, o departamento que vai cuidar disso é a religião e o mestre responsável é o mestre Kuthumi. O terceiro raio é a vontade inteligente, né? O departamento que ele cuida são as civilizações, por isso que eu tenho criticado e tenho dito, né, do papel que não é cristão do Brasil Paralelo, né, que eles sempre falam da civilização ocidental. Nós estamos entrando numa era das civilizações que vão reconstruir a espiritualidade primordial, mas isso é um vídeo para outro assunto. Mas quem cuida desse departamento da civilização é o mestre veneziano. O quarto raio é da harmonia da arte e beleza, a forma como ele se expressa, a expressão desse raio se dá através da harmonia, arte e beleza. O departamento é a arte, o mestre Serapis é o responsável. O da investigação concreta, ou seja, aqueles que investigam os mistérios da vida, da natureza, enfim. O departamento é a ciência, o mestre Hilarion é o responsável. E o idealismo criador. Veja que aqui vai entrar no campo filosófico, né? O departamento são as igrejas mundiais. Então, esse departamento ele está tratando de reformular todas as igrejas do mundo no sentido da sua fé, o que ela prega, eles estão remodelando. Por isso você tem visto aí, né? Como eu sempre tenho aqui falado, o catolicismo hoje abraçou a filosofia e os filósofos como se fosse mais importante do que a Bíblia e do que o próprio Jesus, né? E as igrejas evangélicas hoje estão trabalhando a ideia de um empoderamento do ser humano. Igrejas totalmente humanistas. Então, o departamento do idealismo criador, do sexto raio, são as igrejas mundiais e o mestre responsável, o Chohan, o Mahatma, é Jesus. O sétimo raio é o da magia, ordem e cerimonial, né? Ele cuida do departamento da organização e cumprimento planetário. Então, ele está conduzindo esses planetas, porque cada planeta, segundo ele, tem a sua energia. E, nesse momento, a ronda de vida está na Terra. Então, a Terra hoje, como sistema planetário, dentro desse processo evolutivo, porque para eles até a Terra está no processo evolutivo, então eles estão cuidando da Mãe Terra, né, da Gaia, e aí todo esse discurso ambientalista em função desse departamento aqui, quem cuida dele, né, é o mestre Conde de Saint-Germain. Agora eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês entendam isso aqui, depois para o vídeo, dá uma olhadinha de novo. Então nós temos 7 raios, cada raio trabalha uma área da nossa, vamos dizer, da nossa sociedade, e cada raio desse, ele tem um mestre responsável. Então, são as energias, as luzes de cada raio que está conduzindo, que está orientando a nossa elite global a conduzir o mundo, né? Lembrando que a ONU, eu vou mostrar que a ONU, ela está seguindo isso aqui. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês um site, né? O site de um órgão ligado à ONU, e eu vou falar aqui sobre a Alice Bailey para te provar isso aí. Eu tenho uma série de vídeos que eu falo sobre a ONU espiritual, lá eu entro em mais detalhes, mas só para você ver. Alice Bailey vai ser uma grande escritora da teosofia, e a ONU, ela adota a teosofia, justamente isso que nós acabamos de falar desses mestres. Então, a ONU, ela segue a orientação desses mestres.
Agora, só para você que acha que a direita é a solução do nosso mundo, olha só, ela é de origem britânica, então Alice Bailey ela é de origem britânica conservadora, ela não é de esquerda, ela é conservadora. Então, só para você entender isso aqui. Então, observe que o curioso é que neste mesmo site aqui, eu tenho um vídeo aqui que eu não me lembro o nome, mas eu falo sobre os movimentos de esquerda, os movimentos trabalhistas, eles servem a essas entidades espirituais. Então, veja, ela é conservadora, mas aqui ela está falando que os movimentos trabalhistas, os partidos trabalhistas, eles trabalham também para esse mesmo fim. Então, eu vou deixar aqui o card desse vídeo para você pesquisar, para você ver que esquerda e direita estão seguindo as mesmas ordens espirituais. Então, vamos lá. Então, a Alice Bailey, ela era britânica, né? Seguindo aqui uma linha conservadora. E aí eu quero te mostrar uma coisa curiosa, só para você ter uma ideia. Olha aqui uma coisa, a história, né, do instituto que Alice Bailey criou, para você ver que não tem nada a ver com o cristianismo, e eu tenho dito que essa política não tem nada de cristã, muito ao contrário. Então, vamos lá. Ela criou uma instituição chamada Lucis Trust, né, que significa confiança em Lúcifer. Olha só, foi estabelecido por Alice e Foster Bailey, seu marido, né? Então, ela vai dizer, o Trust foi incorporado no estado de Nova Jersey, Estados Unidos, em 1922. Seguindo aqui, era uma editora inicialmente chamada Lucifer Publishing Company, ou seja, Companhia de Publicações de Lúcifer, foi fundada por Alice Foster Bailey no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1922, para publicar o livro Iniciação Humana e Solar. Então, ela fundou uma casa de publicação, uma publicadora, com o nome de Lúcifer, né? E aí, o que acontece? Só que ela vai dizer que o antigo mito de Lúcifer se refere ao anjo que trouxe luz ao mundo. E presume-se que foi aplicado à editora em homenagem a um periódico que havia sido editado por vários anos pelo fundador teosófico H.P. Blavatsky. Então, aqui está dizendo que ela botou esse nome de Lúcifer em homenagem a um editorial que já havia sido fundado antes por Helena Blavatsky. Helena Blavatsky é a sistematizadora, vamos dizer, a fundadora principal da teosofia, do sistema teosófico. Né? Ela sistematizou a teosofia, é claro que é uma filosofia mais antiga. Então, Helena Blavatsky cria a filosofia, Helena Blavatsky fundou um jornal, um periódico com o nome de Lúcifer. Eles acreditam que Lúcifer foi injustiçado, então, presta atenção, Alice Bailey vai fundar a Lucis Trust com o nome de Lúcifer em homenagem ao jornal lá de Helena Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky, H.P. Blavatsky. Aí, olha aqui, ó. Logo ficou claro para os Bailey que alguns grupos cristãos tradicionalmente identificaram erroneamente Lúcifer com Satanás. E por essa razão, o nome da empresa foi alterado em 1924 para Lucis Publishing Company. Ou seja, eles criaram com o nome de Lúcifer, mas numa América que era basicamente protestante, lá nos Estados Unidos. Então tiveram problemas com esses grupos cristãos e mudaram de Lúcifer para Lucis. Essa instituição, que começou com o nome de Lúcifer, porque eles acreditam, na verdade, eu ainda vou estudar isso aqui com vocês, eles invertem as ideias. Para eles, o Satanás, na verdade, é Deus. Deus é o lado mal e Lúcifer é o lado bom, né? Então, vamos lá. Aí eu quero aqui te mostrar uma coisa curiosa, para mostrar a história da Lucis Trust, para você ver que a ONU segue isso aqui. Então, o Lucis Trust, ele tem status consultivo no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Eu vou ficar só por aqui, porque eu já tenho uma série, uma playlist que eu falo sobre isso. Eu só quero te mostrar aqui que a Lucis Trust, ela tem status consultivo, ou seja, ela faz parte dos departamentos que mas que orientam a ONU, por isso ela é consultiva, ela pode ser consultada e deve ser consultada nessa área de atuação. Então, ela faz parte do grupo da ONU, ela faz parte do organograma da hierarquia administrativa da ONU. Essa editora. Então, vamos lá. Aí eu quero te mostrar outra coisa aqui, para você entender. Vamos aqui ler uma coisa no livro de Alice Bailey, livros online. Então, olha aqui, livros online. Eu vou pegar para você aqui a externalização da hierarquia, a seção 4, olha aqui, seção 3, seção 4ª, parte 2. Vamos ler isso aqui comigo?
para você entender. É claro que esses livros que ela escreveu, ela foi orientada por um desses mestres Chöhan, não me lembro qual agora, mas, salvo engano, foi o mestre, não sei, vou falar não para não errar, mas um desses mestres orienta ela como Helena Blavatsky foi orientada por outros mestres. Então, olha o que ela vai dizer aqui sobre a hierarquia que eu falei para vocês aqui. Os Chöhans, eles fazem parte de uma hierarquia. Existem alguns outros que são superiores a eles, mas eles estão conduzindo o nosso planeta Terra em todas as áreas de atuação. Daqui a pouco eu vou te mostrar sobre a bomba de Hiroshima. Esses mestres espirituais fazem parte de uma hierarquia e ela está dizendo, a hierarquia também trabalha através de 7 ashrams principais e seus afiliados. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu só quero que você entenda que ela está falando disso. Então, ela vai dizer aqui, ó, em sua totalidade, os 7 raios, cada raio, eu mostrei para vocês, né, atua dentro de uma área, são 7 raios, e são os guardiões, transmissores e distribuidores das energias dos 7 raios para os seus 7 centros planetários. Eles acreditam que há 7 centros planetários e esses ashrams, esses mestres, trabalham para trazer essa iluminação, essas orientações para esses centros planetários. Aí ele vai dizer, olha, os 7 principais centros ou ashrams dentro da hierarquia são presididos por mestres de nível Chöhan. Tá entendendo isso? Ela está dizendo que os 7 centros ou ashrams dentro da hierarquia são presididos por mestres de nível Chöhan. Então você tem vários mestres, mas existem os níveis nessa hierarquia. E os Chöhans são esses que conduzem esses raios que eu falei para você, né? Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui uma coisa que é interessante. Olha aqui, eu mostrei isso aqui para vocês. Assim, um grande novo movimento está ocorrendo e uma interação tremendamente aumentada estão ocorrendo. Ela está dizendo que eles estão promovendo uma mudança muito grande, né? E ela vai dizer que isso continuará até 2025. Eu fiz 2 vídeos sobre 2025, mostrando vários pontos aonde eles acreditam que para 2025 ou próxima a 2025, algo vai acontecer. Então, olha o que ela está dizendo. Essas mudanças vão ocorrer até 2025. Durante os anos que intervêm entre agora, quando ela escreveu isso, e então, ou seja, até acontecer esses eventos futuros, mudanças muito grandes serão vistas acontecendo. E na grande Assembleia Geral da Hierarquia, porque essa hierarquia que está se reunindo sempre para conduzir a Terra, ela vai dizer, realizada como de costume a cada século, o que é que essa Assembleia decidiu ou vislumbrou? Que em 2025 a data com maior probabilidade será definida para o primeiro estágio da externalização da hierarquia. Então, elas estão dizendo que até 2025 há uma previsão de que uma hierarquia irá se externalizar, irá se mostrar, se revelar. Então, gente, eu estou mostrando para vocês que como que um cristão ainda apoia a política, sabendo que todos os políticos, todo o sistema político, eu não digo todos os políticos, mas o sistema político está sendo orientado por isso aqui. E os peixes grandes sabem muito bem disso. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que é interessante sobre a bomba lá de Hiroshima. Olha aqui, gente, preste atenção aqui, olha só. Olha só, aí ela vai falar aqui, eu vou evitar falar o nome, mas ela vai dizer aqui, olha, a G mundial, então atingiu o estágio final. O primeiro estágio foi entre 1914 e 1918 e prosseguiu de forma subterrânea. Olha o que ela vai dizer aqui. Apenas para irromper mais uma vez em 39. Ela vai dizer que o conflito volta em 39, que foi a segunda, né? Continuando com extrema ferocidade e crueldade até 45. Quando o poder de continuar a luta acabou e a bomba atômica escreveu finis para o capítulo mundial do desastre. Então a guerra seguiu até que uma bomba botou fim, que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Olha o que ela vai dizer aqui. Essa bomba atômica, embora usada apenas 2 vezes de forma destrutiva, ela está falando de Hiroshima e Nagasaki, essa bomba acabou com a resistência dos poderes do mal, porque sua potência é predominantemente etérica, e seus usos são duplos nesse momento.
Então ela está dizendo que a bomba acabou, ou seja, preste atenção, uma bomba que é do mal, que foi uma coisa absurda e covarde, ela acabou com a resistência dos poderes do mal, ou seja, é o mal contra o mal. Percebe isso? Mas eles entendem que era necessário, que era do bem, no caso aqui. Agora olha o que ela vai explicar aqui. A bomba atômica surgiu de um ashram, de primeiro raio. Observe como eles estão declarando aqui neste site ligado à ONU que essa bomba, ela surge de um raio, porque eles queriam acabar com o poder do mal. Na verdade, você sabe que ali era aquele velho pretexto, né? Nós vamos acabar com a Alemanha, porque a Alemanha, sabe o cara do bigodinho lá? Então, né, eram os aliados contra as forças do eixo. E aí, no caso, como o Japão era aliado lá do bigodinho, então ali é o mal. Aí nós vamos explodir uma bomba atômica para acabar com essa resistência do mal. Né? Na verdade, só faltava o Japão se render, se eu não estiver enganado aqui. Então eles vão lá e explodem 2 bombas para o Japão se render. Aí eles estão combatendo o mal. Percebe? Mas ela admite que essa bomba ela surge de um ashram de primeiro raio, trabalhando em conjunto com o grupo do 5º raio. Aí o primeiro raio, você lembra que o departamento é a política mundial e o 5º raio é a ciência. Quiser eu volto aqui com você, né, para você ver. Então, aí, ou seja, do ponto de vista de longo alcance, sua intenção era e é puramente benéfico. Ou seja, é mal naquele momento, mas olhando numa visão mais longe, vamos entender que foi muito bom aquilo ali. Aí ela vai dizer o seguinte, olha, como um meio, né, nas mãos das Nações Unidas para impor as formas externas de paz. Então, aquelas 2 bombas foram para impor uma forma de paz, uma forma externa, ou seja, é a manifestação da paz através da bomba, né? E assim dar tempo para que o ensino sobre a paz e o crescimento da boa vontade entre em vigor. A bomba atômica não pertence às 3 nações que a aperfeiçoaram e que possuem os segredos no momento. Os Estados Unidos, aí ele vai dizer, quais são as 3 nações? Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Canadá. Mas a bomba atômica pertence às Nações Unidas para uso ou esperamos simplesmente para uso ameaçado. O que o cara quer dizer? Não é que a gente quer usar, a não ser que seja um tom de ameaça para conter as forças do mal, né? Ela vai dizer quando que vai ser usado? Quando a ação agressiva por parte de qualquer nação se levanta a sua cabeça feia. Então, gente, resumindo aqui para você, o que ela está dizendo, e você viu aqui com todas as letras, que essa bomba ela veio, né, de um desses ashram que controla o mundo. Então, eu quero que você entenda que quando o mal acontece, é um mal para nós, mas ele está sendo implementado, segundo eles, para o bem. Então, tudo é uma questão que tem uma raiz espiritual, e é isso que eu tenho lutado para você entender, né? Que não adianta tentar mudar a política, porque a política está seguindo a orientação desses mestres. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado, né? E que Deus abençoe a todos.